A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, no curso Bacharel de Teologia, módulo 9, aula 2, sobre ética pastoral. Vimos na aula 1 muita informação, são muitas as situações de comportamento pastoral, de atitudes que devem ser exemplos, e vamos agora continuar recebendo mais informação importantíssima para o bom desempenho do nosso ministério. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por poder ter a oportunidade de aperfeiçoar a nossa vida através da tua palavra. Abençoe cada filho teu, Senhor, cada obreiro, cada pastor, cada servo e serva do Senhor, para que possamos receber de ti as bênçãos desta aula. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vem comigo, introdução. Visto que a família é a primeira e principal instituição de Deus na face da terra, o pastor deve ser o grande protetor da família com todos os seus valores. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho dos deveres do pastor para com a família. Primeiro, tratar com justiça todos os membros de sua família, dando-lhes o tempo, o amor e a consideração que precisam. A ordem é isso aqui, responsabilidade do obreiro, vida com Deus. Em segundo lugar, família. Amar a esposa, um relacionamento recíproco de proteção, de amor, de carinho, de cuidado. E amar os filhos, de proteger os filhos e deixar o ensinamento para os filhos acerca dos propósitos do reino, da qualidade de vida que eles têm no reino e também podem ter já aqui nesta terra, servindo a Deus com alegria. Então, em primeiro lugar, os interesses para com a família. Compromisso com a família, responsabilidade com a família. Tem pessoas por aí que eu já ouvi falar, né? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, obra. Terceiro lugar, família. Não, está errado. Não, a obra é uma extensão da família. A reunião da igreja são reuniões de famílias. O corpo de Cristo é uma junção de famílias. Então, tem que trabalhar com as famílias. Vamos lá. Ter como esposa uma mulher em condições de ajudá-lo no ministério. Tem que tomar cuidado aqui. Principalmente os jovens que vão casar. Eu tenho a vocação, quero fazer a obra de Deus. Ore a Deus para que a esposa também tenha os mesmos objetivos. Porque senão pode dar problema. A esposa não tem interesse pela obra, não tem interesse em ajudar o marido, e o marido está com o coração no reino, na obra, e pode dar problema. Então, é claro que graças a Deus, muitos casais estão juntos, fazendo a obra de Deus, com amor, com carinho, com dedicação, com prazer, com alegria, tudo de bom. Mas tem que tomar esse cuidado, principalmente aos solteiros aí, para procurar em Deus essa junção de sentimentos. Uma vez que, como pastor, ele aspira à excelente obra do episcopado. 3. Compreender o papel singular do seu cônjuge, reconhecendo sua responsabilidade e companheirismo no casamento e o cuidado dos filhos, reconhecer o papel singular. É ajudador, merece toda a honra, todo o carinho, todo o cuidado, todo o respeito, toda a proteção. Tem que amar um ao outro de verdade. O amor ágape de Deus é um viver em prol da felicidade do outro, um se sacrificando pelo outro. O amor ágape de Deus é amor sacrificial. Então o cônjuge, eu trabalho com palestra para casais também, então o cônjuge ele tem que ter o amor sacrificial. Valorizar o cônjuge. Tratar o cônjuge e filhos como estabelece a palavra de Deus, constituindo-se exemplo para o rebanho. Eu sempre costumo ensinar assim, dentro de casa, um dos melhores ensinamentos para o bom relacionamento do esposo, da esposa e dos filhos, sabe qual é, meus irmãos? Guarde isso, nunca mais esqueça. 70% do bom relacionamento, eu diria até que 80% do bom relacionamento, da qualidade do bom relacionamento do esposo, da esposa e dos filhos, dentro de casa, sabe onde é que está? No tom da voz. Brandura para falar. Não pode ter gritaria entre o esposo, a esposa, os pais e os filhos. Não pode ter. E os irmãos. Brandura,
gentileza, educação, carinho para falar. Brandura de verdade. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. 80% do bom relacionamento está no tom da voz. Lá em casa é proibido o grito. Não, quem grita, grita porque não tem argumentos, não tem inteligência para conversar, usar bons argumentos, fazer uma boa argumentação. Se houver um choque de opinião, um conflito de ideias, no campo das ideias, da argumentação, conversa. Ah, mas houve um pequeno calor na emoção ali, então não discute, fica quietinho. Deixa passar, não resolve tudo, nada precisa ser resolvido no mesmo dia. Questões de choque de opinião, tal, exceto se estiver morrendo, tem que resolver no mesmo dia, leva para o hospital. Mas fora isso, não resolve, quietinho. Um dia depois do outro, depois quando estiver tudo bem, esqueceu aquilo, estão conversando. Digo, será que a gente podia, lembra aquele dia lá atrás? Lembro. Será que a gente podia tentar evitar aquilo? Com certeza. Resolve no outro dia. Mais brandura, sabedoria. Tudo se resolve mais fácil. Proceder corretamente em relação à sua família. Até aqui na Catflix tem um curso ali para os casais, viu? O 4º nível do relacionamento. Faz lá que você vai ver muita coisa boa. Proceder corretamente em relação à sua família, esforçando-se para dar-lhe o sustento adequado. Isso aqui é importante demais. O vestuário, a educação, a assistência médica, bem como o tempo que merece. Tem que haver uma grande dedicação, principalmente por parte do esposo e da esposa. Os dois têm que trabalhar pela qualidade de vida da família. Se não houver esse compromisso, essa dedicação, vai faltar as coisas dentro de casa, vai faltar as coisas para os filhos, vai faltar as coisas para o bom relacionamento, para a qualidade de vida, vai vir a frustração, vem a tristeza, vem a ira, vem a decepção, e aí os problemas levam muitas das vezes uma ruptura do bom relacionamento familiar. Vergonha, insatisfação, às vezes até depressão. Por quê? Faltou dedicação e compromisso para com a aquisição da manutenção da família. Tem que trabalhar. Não pode querer fugir do serviço. Literalmente. Uma vez eu vi um famoso, um empresário famoso, ele disse que 99%, aliás, 99% do sucesso que ele tinha era transpiração e 1% só inspiração. Ou seja, trabalhava muito. Não pode fugir do serviço. Tem muitas pessoas que, infelizmente, querem prosperar, querem ter uma boa qualidade de vida, querem ter, né, um bom conforto dentro de casa, boas vestimentas e assim por diante, quem sabe até um veículo, né, e etc. Conforto para a família. Mas não querem trabalhar. Vai ser difícil. Então, tem que realmente se mexer, procurar fazer e trabalhar, porque Deus vai honrar o trabalho das mãos. Diz a Bíblia que Deus honra. Deus honra o trabalho das mãos. E aí a pessoa vai ter dignidade, qualidade de vida. Evitar comentar em presença dos filhos, isso aqui é fatal, viu? Os problemas, aflições ou frustrações da obra pastoral. Jamais. Demonstrando, contudo, para eles os desafios contínuos que estão presentes no ministério. Tem muitos filhos que não se interessam jamais pela obra de Deus, porque o pai e a mãe ficam na mesa falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do ministério, pelo amor de Deus. Não se fala mal. Muitos pastores denigrem a própria classe. Eles que denigrem, não pode. Você já viu advogado falando mal do advogado? Você já viu médico falando mal de médico? Eles não denigrem a classe. E consegue obter aí, só se meter mesmo, tem exceções, grandes escândalos, aí, poxa, era um advogado, era um médico e tal. Mas se não, poxa, são pessoas que são vistas com muito respeito. Por quê? Pouco se vê escândalos se degladiando e assim por diante. Agora, pastor, meu Deus, falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal, pelo amor de Deus, na internet... Crentes falando mal de crente, falando mal do pastor, falando mal da igreja, pelo amor de Deus, vou dar um conselho para vocês. A Bíblia diz, ai daquele que cometeu o escândalo, a Bíblia diz, ai daquele por quem vier o escândalo, tanto o que cometeu como quem propaga.
Se existem canais na internet de pessoas que só divulgam escândalo de igreja, de pastor, não, porque nós temos que informar, temos que alertar. Cristão pensa, tem que pensar, não pode ser enganado por pastor e tal. Irmãos, eles não estão vendo o prejuízo que estão causando no coração do ímpio, que até olhava com bons olhos a igreja, o ministério, mas daí recebe essa enxurrada de poluição, de mau testemunho, de escândalo. Que eu quero saber que esses crentes, a vida é pior que a minha. E estão colocando pedra de tropeço na salvação de muita gente. Vão prestar conta diante de Deus. Eu dou um conselho para você. Se você está inscrito em canais de fofoca e de propagação de escândalos, se desinscreva, porque a Bíblia diz que Deus vai tomar conta de quem comete e quem consente, quem apoia. Não faça isso jamais, porque nós não podemos jamais estar divulgando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Tem gente que fica colocando no ouvido dos crentes mau testemunho e escândalo. Está matando a fé das pessoas. Jamais. E os pais não podem fazer isso perante os filhos. Conhece aquela história famosa, né? O pastor foi visitar a família e o pastor conversando com o obreiro e o garotinho ficava olhando assim, do lado do rosto do pastor. Ficava olhando atrás da cabeça, olhava e vinha para frente, bem pequenininho, piazinho. Daí o pastor perguntou, o que você está procurando, meu filho? Ele disse, não, eu estou procurando a tua outra cara, porque o pai vive dizendo que o senhor tem duas caras. Meu Jesus. Veja só, que vergonha. O pai chegava em casa e ficava falando mal do pastor. Mas jamais, irmãos, lá em casa eu falo para minha esposa, amor, qualquer problema que a gente souber na igreja ou coisa assim, não diante dos filhos, jamais. E muito menos perante o ímpio, então nem pensar. Lá dentro de casa, chegamos em casa, nossa vida, nossos planos, nossos projetos. Pode comentar sobre o culto, sobre a música, sobre o louvor, sobre a pregação. Né? Às vezes, aconteceu alguma coisa que o pastor lá não entra, não fala isso. Vamos trocar de assunto, não entra, não faz isso. Porque é impossível separar. Separar o quê, pastor? Falar do pastor toca no ministério, irmãos. Existe um ministério, é algo sagrado. Mas der escândalo, cada um vai se acertar com Deus. A Bíblia jamais incentivou ficar propagando escândalos, divulgando escândalo, jamais. Ai daquele por quem vier o escândalo, tanto o que fez como aquele que fica propagando. Vamos lá. Reconhecer a ação de seu cônjuge junto à família como algo essencial, não envolvendo em tarefas eclesiásticas que venham comprometer seu desempenho familiar ou contrários aos seus dons e talentos. Então, tem que tomar cuidado, né? Não dá para ir, não, vamos para a igreja lá, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e às vezes leva a esposa e sobrecarrega. Toma cuidado, toma cuidado. A Bíblia diz tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as forças. A gente não pode obrigar ninguém a fazer algo, tanto na obra de Deus como em qualquer outro lugar. Deveres do pastor para com a igreja. Vimos ali com a família. Eu não falei aqui, irmãos, nem precisa falar, né? O pastor, ele é o sacerdote do lar. Tem que levar a esposa e os filhos para a oração. Tem que ter oração dentro de casa. Pastor, obreiro, líder que não leva a esposa e os filhos para a oração dentro de casa precisa rever seu ministério. Que uma das principais funções do pastor é cuidar da vida espiritual da sua família. Então, se ele não leva a esposa e os filhos para a oração, para o conhecimento e ensino da palavra, vai se preocupar com a oração da vida da igreja, o ensino da palavra para a igreja? Não vai. Não se preocupa nem com a família. Temos que rever essas questões. Vamos aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos cantar um louvor, vamos pensar nas coisas de Deus. Se ele estiver mantendo isso entre a sua família, ele é um pastor realmente comprometido com a saúde espiritual da sua igreja. Não, mas na igreja até faz. Pô, mas peraí, então uma pessoa tem que rever a sua personalidade. Porque não, leva a igreja para oração, quer doutrinar e tal, e em casa os filhos e a esposa vivem do jeito que quiser? Está totalmente errado. Não,
tem que ter a mesma preocupação e responsabilidade com a vida espiritual dos filhos, da esposa e da igreja. Se preocupar, não, só com a igreja, essa pessoa está preocupada com o status ministerial dela. Isso é vaidade. Isso é um orgulho que tem. Não, eu tenho que demonstrar que eu sou um homem de oração, eu vou levar a igreja para oração, eu tenho que cuidar da minha aparência, do meu status ministerial. Então eu vou cuidar de ter oração na igreja, ensino, e em casa com os filhos, com a esposa, não tem preocupação nenhuma, não tem oração dentro de casa, pelo contrário, às vezes é murmuração, é briga, é contenda. O que é isso? Ele está preocupado com a sua imagem. E isso não vai acabar bem. Não vai. Misericórdia. Deveres do pastor para com a igreja. Tratar a igreja com toda consideração e estima, sabendo que ela é de Cristo. Então, no púlpito, principalmente, no relacionamento mais ainda, mas no púlpito, não ser áspero e grosso com a igreja. A pessoa pode ensinar a verdade, ensinar a palavra do Senhor Jesus, entrar em ensinos como santificação, temor a Deus, com brandura. Com brandura, não com aspereza, com ironia, com grito, com grosseria. Tem que tomar muito cuidado. A igreja é a noiva de Cristo. Toma muito cuidado. Quando sustentado pela igreja, considerar ponto de honra, dedicar-se ao ministério pastoral, não participando de qualquer outra incumbência sem o conhecimento da igreja. Se ele é 100% sustentado pela igreja, ele precisa ter uma dedicação na obra de Deus. Juntamente com a sua família, com a sua esposa, os dois estão vivendo do altar. Ah, mas às vezes, pastor, a renda, né, do ministério ali tal não é tão alta e tal, e é pecado procurar ter uma outra fonte de renda, desde que não comprometa o tempo que ele tem que dispensar para o rebanho. A esposa pode ajudar, etc e tal, pode ter um trabalho, ok, não tem problema nenhum. Mas e se o ministério, pastor? O ministério muito bem administrado, com bastante recurso, né? A renda do pastor, uma renda excelentíssima, não há necessidade de se envolver com outra coisa. Aí o pastor e a esposa, que vivem integralmente do ministério, devem se dedicar exclusivamente ao rebanho, porque o rebanho dá essas condições ótimas de renda para que ele se dedique integral para o rebanho. E se não houver essa dedicação integral, haverá um dia um acerto de contas, o Senhor Jesus vai prestar conta com todos. E aí a igreja vai ficar murmurando, reclamando, falando mal? Não. A gente observa, coloca nas mãos do Senhor Jesus. Não murmura, não critica, não acusa, não ofende, não faz isso. Jamais. Se o pastor e a sua família não estão dando o exemplo devido, não devemos atacá-los, jamais. Ok? Quando o pastor de dedicação exclusiva não aceitar qualquer outro trabalho remunerado sem o expresso consentimento da igreja. Quando o pastor, de dedicação exclusiva, não aceitar qualquer outro trabalho remunerado sem o expresso consentimento da igreja. Ou seja, ele vai receber uma proposta assim, assim, se não vai comprometer o seu exercício ministerial com o rebanho, e aí a diretoria e a própria igreja, não, pastor, amém, pastor. Complementa a sua renda aí, não vai comprometer nem nada, é uma bênção para o senhor. Em comum acordo com o rebanho, dependendo da situação, o pastor que é integrado, tem uma outra fonte de renda, não vai criar problema nem escandalizar. Mas não pode deixar faltar a atenção devida ao rebanho. Porque a Bíblia diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Biblicamente falando, a pessoa que vive integralmente o ministério, ele deve se dedicar 100% ao rebanho. Ok? Ser imparcial no seu trabalho pastoral, não se deixando levar por partidos ou preferências pessoais, não se deixando levar. Deve, pelo contrário, levar a igreja a fazer somente a vontade do Senhor. Não assumir compromissos financeiros pela igreja sem sua autorização. Jamais, pela igreja não. Vai usar o nome da igreja para compromissos financeiros, pessoal ainda? Não, isso é muito antiético. Respeitar as decisões da igreja com prudência e amor, orientando o seu rebanho e esclarecendo na tomada de decisões administrativa. É uma decisão em favor do rebanho? Tem que ter o parecer. Nem precisamos falar aqui, né? Toda a igreja, todo o ministério tem que ter uma diretoria, tem que ter o presidente, vice-presidente, uma diretoria,
para que as coisas sejam resolvidas de forma coletiva. Do contrário, vai dar problema. Procurar ser um pastor servo da igreja, seguindo o exemplo de Cristo na fé, no amor, em sabedoria, na coragem, na integridade. Servo da igreja. Tá? Por favor, uma coisa que eu guardo no meu coração, a palavra do Senhor Jesus. Eu não vim para servir. Ele falou isso, será? Eu vim para ser servido. Infelizmente tem gente que está interpretando dessa forma. Não foi assim que Jesus falou. Eu não vim, não, ele diz, eu vim para servir e não para ser servido. Nós temos que guardar essa frase do Senhor Jesus e não inverter essa ordem. Tem muitos que invertem a ordem. Eu não vim para servir, mas vim para ser servido. Tem que tomar muito cuidado, porque nós temos que ser servo da igreja e não ser servido pela igreja. Tem que tomar cuidado. A igreja vai honrar o pastor, a igreja honra, não precisa querer. Não precisa exigir, querer ser servido pela igreja. Não, a igreja honra. É uma via de mão dupla. O pastor se sacrifica pela igreja, a igreja vai se sacrificar pelo pastor, naturalmente. Ser razoável e imparcial em relação a todos os membros da igreja, no cumprimento de seus deveres pastorais, zelando pela privacidade de cada um deles. Ser imparcial, viu? Tem que tomar muito cuidado com relacionamentos, principalmente com irmãos que têm poder aquisitivo. Favorecer certas pessoas, aí esses irmãos que têm poder aquisitivo às vezes cometem escândalos, o pastor está tão comprometido só com eles que às vezes vai querer encobertar, não tratar, e ele não acaba sendo imparcial com todo mundo. Não, se relaciona com todo mundo, respeita todo mundo, é amigo de todo mundo, mas toma cuidado, principalmente de ficar pedindo favores. Às vezes o pastor não é sábio, ele fica... Pastor, meu irmão, tu me ajuda nessa área aqui? Será que tu podia me fazer um favorzinho aqui? Vive mendigando para todo mundo. Aí quando a pessoa faz alguma coisa errada, ele não tem moral para cobrar. Como é que ele vai cobrar? Poxa, mas eu tenho uma dívida imensa com aquele irmão lá, e agora o homem me cometeu uma coisa errada que eu tenho que tratar, mas eu devo muita obrigação para ele. Não, tem que ter sabedoria para se relacionar. Não ficar mendigando nada. Infelizmente tem alguns pastores que ficam mendigando, pedindo, né? Mas eu sou obreiro, abençoa o homem de Deus aí tal. Não faz isso, vai ficar na mão das pessoas. Nunca fique pedindo coisa para os outros, isso vai ficar na mão das pessoas. Dado o momento, não teremos autoridade nem moral para tratar as coisas. Dedicar tempo adequado à oração e ao preparo, de forma a ser sua mensagem biblicamente fundada, teologicamente correta e claramente transmitida. Tem que tomar esse cuidado para buscar esse preparo. Manter rigorosa confidencialidade, confidenciabilidade no aconselhamento pastoral. Rigor. Alguém confessou alguma coisa? Não contar para ninguém. A não ser nos casos em que a revelação seja necessária para evitar danos às pessoas ou atender às exigências da lei conforme a ética. Haverá uma exceção. Muita calma, porque pode ter uma exceção que eu preciso compartilhar esse assunto. Para o bem dessa pessoa ou para o bem daquela, que às vezes a pessoa diz, não, pastor, eu tenho que confessar, estou com desejo de matar fulano. E eu vou matar ele. Não, vou orar por você. Não, mas eu... Calma, não é por aí. Então, existem exceções para compartilhar, muito raro, mas existe. Mas a grande maioria não tem que compartilhar com ninguém um pecado confessado. Procurar levar as pessoas à salvação e tornar-se membros da igreja, sem, entretanto, manipular os convertidos, fazer proselitismo de membros de outras igrejas ou menosprezar outras religiões. Irmãos, nós temos que colocar nomes no livro da vida, não nos relatórios de batismo, só para mostrar número. Não, tem que ter um compromisso com a conversão genuína das pessoas. E aí Deus vai honrar. Não cobrar qualquer valor material aos membros da igreja. A outra coisa importante aqui é não fazer proselitismo. Tem gente que... Eu me lembro quando eu pastoreava, as pessoas diziam, pastor, eu sou do outro ministério, quero congregar com o senhor. Eu não fazia assim, que bênção, irmão. Vem, mas comece hoje. Não, meu querido, como é que está lá com o teu pastor? Está tudo bem com ele? Está tudo certinho? Está na vontade de Deus? Porque se você vir para cá fora da vontade de Deus, é problema para a tua vida e problema para nós também. Saia na paz lá.
resolve com o teu pastor, pede a bênção dele, pede a bênção. Não pode ficar fazendo isso, que é o chamado ficar pescando em aquário. Tem que tomar muito cuidado. Deixa as pessoas se aproximar na direção de Deus. Eu não fico jamais, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu posso estar puxando problema com a minha própria mão. Não é por aí, vamos lá. Não cobrar qualquer valor material aos membros da igreja pela ministração em casamentos, funerais, aniversários e outros. Se querer se aproveitar, querer ganhar dinheiro. Quanto aos não membros, estabelecer procedimentos que levem em conta a oportunidade de servir e testemunhar do Evangelho. Jamais escandalizar pedindo dinheiro para os membros. Vou fazer uma oração. Fui fazer uma oração uma vez na casa de uma irmã, ela disse, pastor, que Deus abençoe e tal, eu vou dar um dinheiro ali para o senhor. Não, irmã, não, jamais. Mas teve um pastor que passou por aqui, ele cobrava para orar. Mas, pelo amor de Deus, irmão, jamais. Não tem essa, não vou cobrar jamais, nunca. Guarda esse dinheiro aí. Quem cobrou, errou. Não deveria ter cobrado. Se a pessoa que, não, pastor, isso aqui eu sei que o senhor não cobra, tal, eu quero lhe abençoar, Deus mandou lhe abençoar, aí é outra história. Agora a pessoa pedir, cobrar para orar, não. Não promover ou aprovar qualquer manobra para manter-se em seu cargo, isso aqui é pecado. Ou ainda obter para isso qualquer posição denominacional. Deve antes colocar-se exclusivamente nas mãos de Deus para fazer o que lhe aprouver. Tem pessoas que querem comprar um cargo ou comprar uma presidência, uma igreja, com interesse carnal, de favorecimento pessoal. Extremamente errado. Não, tem que ser o Senhor para dirigir o ministério da pessoa. Ser prudente em relação à aceitação de convite para o pastorado, não se oferecendo ou insinuando, mas buscando orientação e direção do Espírito Santo. Se oferecer, eu costumo dizer, não force nenhuma porta no ministério, porque se forçar fora da vontade de Deus, a porta pode até se abrir, mas a pessoa vai ter que passar o resto da vida forçando para não fechar. Fora da vontade de Deus, não force porta nenhuma. Não, deixa o Senhor conduzir. Eu estou na vontade de Deus. Qualquer problema que der lá na frente, eu estou seguro que foi o Senhor que me trouxe para cá. Não fui eu que pedi, forcei porta, nem nada. Eu sempre tive essa visão no reino de Deus. Não, quero estar na vontade de Deus. As portas vão se abrir pela vontade de Deus. Não eu pedindo, forçando porta. Porque, repito, se forçar para abrir, passar o resto da vida forçando para não fechar. E aí, quando passa por uma dificuldade, a pessoa fica na dúvida. Meu Deus, será que Deus está comigo? Porque, na verdade, fui eu que forcei para estar aqui. Agora, como é que vai ser essa situação? Que a gente nunca vai evitar que venham problemas no ministério. Afrontas e etc. Agora, se você tiver, não, é o Senhor que me trouxe para cá. Então Ele vai cuidar de mim e vai me proteger e vai ser responsável, vai me dar vitória. Aí é diferente, a pessoa enfrenta diferente. Agora, se forçar a porta, vai dar um problemão. Não insistir em permanecer numa igreja quando perceber que seu ministério não está contribuindo para a edificação da própria igreja e o crescimento do reino de Deus. Tem que ter essa identificação, esse discernimento. Poxa, eu estou com problema de saúde, né? Eu já estou de idade, poxa, eu estou muito desanimado, não está... Não, mas da minha cadeira eu não entrego jamais. E a obra minguando. Tem que ter honesto. Não, eu não estou animado, eu preciso que o pastor ore por mim, meu ministério me ajude, vamos fazer uma mudança. Tem que ser honesto. Alguma coisa acontecendo com a minha vida, eu perdi o ânimo e assim por diante. Quem sabe eu vou esperar um pouco, vou parar, né? Não parar, o crente, o ministro nunca para, mas tem que saber identificar o tempo à frente de um trabalho. Recebendo algum convite para pastorear outra igreja, não utilizá-lo como recurso para obter vantagem no atual ministério ou qualquer constrangimento. Interesse pessoal, monetário, nunca tem que ter no coração do homem de Deus. Querer tirar proveito e dar mau testemunho. Não deixar seu pastorado sem prévio conhecimento da igreja. Jamais. Nunca, né? Apresentar sua renúncia à igreja somente quando estiver realmente convencido de que deve afastar-se do pastorado, não utilizando a renúncia como recurso para obter vantagens pessoais ou posição política a seu favor. A gente quase não vê isso aqui, mas tem pessoas que querem renunciar ao ministério
Somente quando estiver convencido de que deve afastar-se do pastorado. Se acontecer isso aqui, a pessoa tem que ser honesta, se ela está com algum problema, se envolveu até em algum pecado, ou quer realmente, não tem a chamada. Eu já ouvi alguns pastores, até ligaram para mim, pastor, como é que acontece? Eu não quero mais pastorear, quero parar de pastorear e tal. E a gente orienta, olha, cuidado, não saia fora da vontade de Deus, não entregue o que Deus colocou na tua mão, mas cada caso é um caso, isso pode acontecer. Ao deixar uma igreja para outro pastorado, não fazer referências desonrosas contra a igreja de onde saiu. Nunca fale mal da igreja e nunca fale mal de quem está chegando ou quem saiu. Jamais. Deveres do pastor para com o trabalho. Exercer seu ministério com toda a dedicação e fidelidade a Cristo. Isso tem que ser regra. Zelar pelo decoro do púlpito, tanto quanto por seu preparo e fidelidade na comunicação da mensagem divina ao seu povo, como por sua apresentação pessoal. São cuidados básicos. Vamos lá. Mencionar sempre que possível as fontes de que serviu quando pregar ou escrever. A autenticidade deve ser a característica marcante da ação pastoral. Nas visitas e contatos pessoais com suas ovelhas, ter elevado respeito pelo lar que o recebe, pelas pessoas com quem dialoga. Muito respeito. Principalmente se for uma casa mais simples, não ficar olhando, constrange as pessoas. Ou a pessoa traz um cafezinho ali, não, muito obrigado, não vou querer não, pelo amor de Deus. Não, vai lá, visita a pessoa, fica olhando para as pessoas. Se a casa é muito simples, olha para as pessoas. Tá? Foca nas pessoas, não fica reparando, olhando. Constrange, não, jamais. Seja simples, seja humilde. Põe um cafezinho, pastor? Amém, vamos tomar um cafezinho. Converse com a pessoa e tal. A pessoa, pastor, o senhor não repara que não, é capaz, deixa a pessoa à vontade. Não, nem se preocupe, minha filha. Eu sou gente da gente, nem se preocupe. E olha na pessoa, não fica reparando os móveis, olhando a casa, ou fazendo comentário negativo. Chega assim, irmã, deixa eu sentar ali que aqui tá muito sujo. Pelo amor de Deus, jamais. Tem total respeito com as ovelhas, com a casa, com as pessoas. Guardar sigilo absoluto sobre o que saiba em razão do aconselhamento, atendimentos, problemas daqueles que o procuram para orientação, não usando jamais as experiências da conversação pastoral com fontes de ilustração para suas mensagens. Palestras, comparações ou conversa. Aqui tem duas situações. Nunca use o exemplo de quem você já aconselhou para aconselhar quem está aconselhando. Né? Nossa, dá até um trava-língua aqui, né? Mas não use, que daí a pessoa fala, não, peraí, ele está me aconselhando com o exemplo de quem ele aconselhou ontem. Então amanhã vai vir outro aqui, ele vai falar o meu exemplo. Pelo amor de Deus, nunca use exemplo de ninguém que a pessoa aconselhou. E não pegue o exemplo da pessoa e leva para o púlpito para implementar a mensagem. O camarada vai lá, confessa alguma coisa, orienta, está no culto, e o pastor vai dar um exemplo na mensagem, puxa o caso da pessoa que ele atendeu. Nunca fazer isso. O pastor tem que pregar a Bíblia. Com comparação, eu quando pastorei a igreja, eu sabia de problemas na igreja. Senhor, eu tenho que trazer um ensinamento para a igreja nessa área. Mas jamais eu mencionava situações do viver da igreja. Não, entra na Bíblia. Pede inspiração para o Espírito Santo. Senhor, me traz, a igreja precisa ouvir. Essa mensagem aqui, eu conheço de várias situações. Por exemplo, a segunda igreja que eu pastorei, tinha adultérios lá na igreja. E me falaram, fulano está em adultério, assim, digo, meu Deus. Comecei a ensinar os casais por dentro da Bíblia. E eu falava e ficava falando a Bíblia. Os prejuízos do adultério, os problemas que causa para a família, a vida espiritual com Deus, a eternidade. Então eu ficava na Bíblia. E não me dirigia assim por... você sabe, né, irmão? Porque se tiver pessoas assim, aí eu penso, poxa, ele está atacando, não está pregando. Então tem que tomar cuidado com a postura e com a forma de explanar a Bíblia. Tem que tomar muito cuidado. Ser imparcial no seu pastorado, quer no tratamento de problemas, quer na atenção para com os membros da sua igreja. Empregar com fidelidade seu tempo e energias.
exercendo os seus dons e talentos, adotando convenientes hábitos de trabalho e programas feitos com racionalidade. A igreja tem que ver que o pastor está comprometido com aquele rebanho. Então ele tem que fazer uma programação de trabalho que a igreja o veja. Por exemplo, teve uma época ali na igreja sede, eu atendia da manhã com Deus. Toda quinta-feira tinha culto das 9 às 10. E eu tinha muitos empresários que vinham nesse culto. Depois da pandemia, daí não deu mais. Mas eu atendi o trabalho, então as pessoas que vinham na manhã com Deus sabiam. O pastor Rodrigo, depois do culto, ele vai nas lojas, nas empresas, orar pelos empresários, visitar eles e abençoar. E também tinha o primeiro sábado do mês que eu saía de casa e ia orar pelos comércios, visitar o rebanho e tal. Irmãos, começou a ter um crescimento maravilhoso na obra. E ele sabia, o pastor Rodrigo, ele vai para o culto, atende nós ali e depois ele dá uma passadinha nos comércios, nas empresas, sempre. E a igreja via. Isso que eu só atendia do culto. Na sede tem o pastor presidente, tem o vice-presidente, tem outros obreiros, mas eu era o responsável daquele culto amanhã com Deus. E eu atendia daquele rebanho. E o rebanho se sentia muito seguro com a proteção espiritual e o atendimento pastoral que a gente ministrava para eles ali. Vamos lá. Ter consciência, porque a igreja quer saber que você está dispensando energia, está adotando hábitos, trabalho em prol do rebanho. E a igreja se sente muito segura. Ter consciência como líder do povo de Deus de que não pode saber todas as coisas e por isso deve assessorar-se de pessoas idôneas e capazes, inclusive colegas que possam ajudá-lo na formulação de planos e tomada de decisões. O pastor não pode jamais pastorear sozinho. O próprio Deus chegou para Moisés, estabelece líderes aí de 1000, de 100, de 50, de 10, não pastorei. O próprio Jetro, o sogro dele, reparte a carga, reparte a carga. Então tem que compartilhar. Mostrar-se pronto a receber conselho e repreensão, seja dos seus colegas de ministério, seja de seus irmãos não ministros, toda vez que sua conduta for julgada repreensível. Tem que ser humilde, honesto. Se eu precisar ser corrigido, chamar atenção, eu vou aceitar. E pode ser alguma ser vingativo, insubmisso, insubordinado, dura serviço. Não, jamais. Respeitar as horas de trabalho dos membros de sua igreja, evitando procurá-los, incomodá-los em seu local de trabalho para tratar de assuntos de menos importância ou adiáveis. Tem que ter esse tato. Respeita a privacidade dos membros e também os horários. Não fazer proselitismo de membros de outras igrejas. Como eu falei, né? Não, sai daí, vem para cá. Isso não se faz, jamais. Informar a pessoa que lhe pedir conselhos de forma clara, inequívoca, quanto aos eventuais riscos de suas pretensões, suas consequências, que poderão de advir de alternativa das decisões que tiver de tomar como resultado de aconselhamento pastoral. Então, informar a pessoa que lhe pedir conselho de forma clara. Então, tem que ser muito coerente, tomar muito cuidado. Eu sempre aconselho e oriento os meus companheiros de ministério, não tome as dores da pessoa. Você não é obrigado a resolver os problemas da vida dos outros. Você não é obrigado. Você vai orientar pela palavra de Deus. Orienta, ora e crê que o Senhor vai ajudar aquela pessoa. Mas tem pastor que ele não tem experiência, sabedoria nessa área e ele toma a dor da pessoa. Meu Deus, eu vou ter que ajudar. Vou ter que resolver o problema. Eu sou pastor, eu tenho que resolver. E às vezes ele tira até da boca dos filhos, desestabiliza a própria família para resolver um problema lá. Tem que tomar muito cuidado. Então o pastor, ele não é obrigado a resolver tudo. Não, ele vai orientar a pessoa, vai ensinar a pessoa a resolver os seus problemas. E não tome as dores dos outros. Senão vai dar problema emocional, uma sobrecarga aí emocional sobre a vida do pastor. Ao aconselhar, ter o cuidado de não decidir pelo aconselhando. Como eu falei lá no início. Ou emitir conceitos sobre pessoas denunciadas antes de ouvi-las. Então, tome cuidado de não decidir pelo aconselhando. Não queira tomar as decisões. Você ser o responsável pelas decisões dele. Como eu falei no caso do adultério, da separação. Não, eu quero me separar, o que você me diz, pastor? Ela estava querendo que eu dissesse, não, vai lá e se separe, vai lá e se separe. Ela queria uma aprovação, um apoio. Ela ia chegar em casa e é lógico que ela ia dizer, o pastor mandou me separar. Daí pronto, daí o problema estava feito.
Deveres do pastor para com a denominação: manter-se leal aos ideais da denominação ou cortar suas relações com ela, se em boa consciência nela não puder permanecer. Então, é um caso bem raro, né? Mas a pessoa tem que ter consciência do seu relacionamento com a denominação. Prestar sua cooperação leal à convenção e às entidades de sua denominação. Então, quando a pessoa entra, ela faz todo um comprometimento de lealdade. Ela deve se manter leal, ajudando o ministério, os pastores, a convenção. Não de forma cega, né? Não, mas, poxa, o ministério de Deus, homens comprometidos com Deus, então vamos ser aliados, né? Vamos trabalhar. Eu conheci vários pastores aí que viveram, né, muitos anos, os filhos cresceram se alimentando dos dízimos da igreja, da fidelidade da igreja, estavam integrados, depois acabaram saindo da igreja e hoje deito a lenha no ministério, deito a lenha nos pastores, falo mal de todo mundo. Só falta dizer, eu prefiro abraçar e beijar o diabo do que enxergar a cara de tal pastor. Pelo amor de Deus, amor. Irmãos, isso não se faz nunca. Tem que respeitar o ministério, trabalhar para melhorar a denominação em seus esforços por expandir e estender o reino de Deus. Quando a visão é o reino, quando a visão é o ministério, as pessoas não entram nessas questões de mau relacionamento. Dosar a sua cooperação denominacional de modo a não comprometer a eficiência do trabalho pastoral na igreja, sua vida pessoal, familiar, matrimonial, doméstica. Dosar sua cooperação denominacional, ou seja, devida atenção para a família, a devida atenção para a saúde, não se sobrecarregar. Pede para Deus o equilíbrio e o Senhor dará. Tudo vai correr bem. Não utilizar sua influência de posição, cargo ou título para aliciamento ou encaminhamento de pessoas para serem empregadas em instituições e entidades denominacionais, não. Não usa. Não, vou usar minha influência para arrumar um serviço para aquela pessoa lá. Não faz isso. Tem que ter sabedoria. Muitas pessoas entram em contato comigo, pastor, o senhor não tem alguém para indicar? Eu tomo muito cuidado nas indicações. Que às vezes, já teve vezes que eu indiquei, disse, olha, eu vou indicar porque eu sei que a pessoa está parada, mas eu não garanto a conduta dela aí porque eu não conheço ela. Senão depois a pessoa vai dar problema aí e vai dizer, poxa, foi o pastor que indicou, me indicou um problemão. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque a gente não tem essa intenção de estar querendo se promover, se aparecer. Não. Eu vou mostrar que eu sou o responsável pelas conquistas dessa família. Não, vou indicar a qualquer custo. Não, pega lá, irmão, dá uma oportunidade e tal. Porque eu quero me promover como o salvador da pátria daquela família. E o camarada, a todo custo eu fiz ele entrar na empresa, e chega lá, deu um monte de escândalo lá, e depois os gerentes, os diretores vão dizer assim, poxa, mas o que aconteceu? Pastor, a gente deixou o trabalho, o pastor pediu, né, um homem de Deus, deixamos, mas olha o tamanho do pepino que deu aí. Então tem que tomar muito cuidado. Não utilizar a influência de posição. Não desrespeitar entidades, instituições denominacionais, não desrespeitar, injuriar ou difamar seus dirigentes. Jamais, é aquilo que eu falei. Você não vê um médico falando mal do outro médico ou um advogado falando mal do outro advogado. Nós temos que respeitar, claro, proteger a igreja, proteger o ministério, a imagem do ministério é a representação do reino na terra. Então se tem alguém que não pode ficar falando mal da obra, somos nós, que somos obreiros. Jamais. Não procurar atingir qualquer posição denominacional agindo deslealmente ou contrário aos princípios éticos bíblicos. Atingir qualquer posição a todo custo de forma carnal, nunca. Vai dar um problema seríssimo de prestação de conta com Deus. Não se prevalecer de sua posição denominacional ou ministerial para impor sua vontade ou de grupos que represente. Jamais. Interesse pessoal, devido à posição que tem, isso vai dar escândalo. Jamais deve criticar publicamente sua denominação, ou se assim desejar fazer, procurar as autoridades constituídas pela convenção ou utilizar os meios normativos por órgãos competentes. Ou seja, não estou contente com o meu pastor, não estou contente com a minha convenção, vai lá falar para a convenção. Não sai falando no bairro para os membros, denegrindo, tirando a boa fama. Isso é pecado, difamação, difamar com a língua é pecado. Nós não podemos fazer isso jamais. E a nossa conclusão,
dessa segunda aula, as atitudes do verdadeiro pastor inspiram a família e os demais grupos da sociedade a conhecerem o modelo de comportamento que é o Senhor Jesus, modelo, o grande padrão de conduta para o mundo. E nós chegamos ao final da nossa segunda aula, como tem atitudes importantes que o pastor precisa adotar para a sua vida, para ser o exemplo dos fiéis, estar de acordo com a ética do reino de Deus. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. São muitos os ensinamentos e tem muito conteúdo dessa matéria, porque verdadeiramente é grande a responsabilidade dos pastores. Pai querido, ajude o teu povo, nos ajuda, que nós possamos verdadeiramente, Pai, andar conforme a tua vontade. Focados no reino, tudo é mais fácil. Mas se o foco não for o reino, aí as tentações virão e os problemas também. Ajuda-nos, ó Pai, abençoe teu povo, os teus filhos, para que possamos estar focados no reino, nas almas, na qualidade e bem-estar do rebanho. Para a glória do teu nome, livre, Pai, os teus servos de pretensões carnais, obtenção de lucro, materialismo, jamais. Nos guarda, Pai, debaixo das tuas mãos, na simplicidade, na humildade, no amor. Para a honra e glória do teu nome, é a bênção que ministramos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, um forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.